Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico para mais uma reflexão da série Para Pensar. Nós estamos tratando da soberania de Deus e o mal e estamos fazendo reflexões em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, em São Paulo, no ano de 1984. Hoje, o nosso assunto é justamente o capítulo de número 9, a libertação diária do mal. E esta é uma proposta de Fitch para nos ajudar a entender como é que um cristão trabalha todos os dias a favor de uma vida mais desligada do mal. Se você estiver interessado neste assunto, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros amigos seus. Eu queria iniciar esse vídeo fazendo a leitura de uma citação de J. Gregory Mantle, que escreveu Além da Humilhação, e William Fitch começa assim, citando o Mantle, dizendo assim: parece que somos deixados entregues à crueldade de 1000 pequenos demônios que penetram toda e qualquer circunstância, que parecem, como os liliputanos da fábula, amarrar nossas mãos e pés enquanto dormimos, que arrebentam todos os fios dos nossos teares financeiros, que transformam os nossos planos comuns, que transformam em cinzas as nossas antecipadas alegrias, e há ocasiões em que tais coisas se encadeiam, ocasiões em que tudo parece entretecer-se numa rede de condições ambientais estropiadas e qualquer tentativa para desembaraçar-nos só nos magoa. Mas em horas como estas, ele, Deus, fala: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A provação é uma demonstração do seu amor e confiança. Muitas provações e sofrimentos significam que Deus tem confiança em nós, que Ele crê que somos bastante fortes para as suportar, ou para os suportar, que lhe seremos fiéis ainda quando Ele nos deixe sem evidência externa do seu cuidado. Ele nos quer preparados para os serviços mais elevados. Portanto, Ele nos prova de 1000 maneiras. E aí, então, Fitch começa argumentando neste capítulo a respeito da libertação diária do mal e perguntando de onde é que surge isto. E ele se lembra com clareza, nós também podemos nos lembrar, daquela frase da oração do Pai Nosso que diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O nosso Senhor ensinou os discípulos a pedirem isso. A oração do Senhor contém muitas petições, de fato cobre todos os aspectos importantes da nossa vida diária, inclusive a questão do mal. Vamos lá. É a oração de um filho, porque se diz Pai Nosso. É a oração de um adorador, porque se diz santificado seja o teu nome. É a oração de um soldado, porque se diz venha o teu reino. É a oração de um servo, porque se diz seja feita a tua vontade. É a oração de um pedinte, porque se diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a oração de um pecador, porque se diz perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Fitch insiste, mas o clímax de todas as súplicas se alcança com o clamor por completa libertação do mal, e acertadamente assim é. A oração do Senhor é para ser feita por gente que ainda vive num mundo mau. Naturalmente, nós somos
constituídos espiritualmente da salvação que existe em Cristo Jesus. Todavia, nós continuamos falhando com Ele, por conta da nossa natureza pecaminosa que persiste em existir na nossa vida até o dia da nossa partida deste mundo. A pergunta que Fichte faz é: acaso haverá uma total libertação nossa do mal? Podemos esperar ser libertados da tentação e ser beneficiados com um recorde constante de vitória no conflito moral? A resposta é: podemos. Deus não nos ensina a pedir coisas que Ele não pode e não quer dar-nos. Um dos grandes defensores da vida santificada de uma pessoa, isto é, do abandono progressivo do mal que existe dentro dela e do mal como forma de convivência com o próximo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele sempre pensou na progressão que aconteceu na sua vida, mas ele tomou várias decisões a respeito disso. Por exemplo, quanto à sua origem, quanto à sua carreira, quanto aos méritos que teve, ele disse: tudo isso para mim passou a ser escória, a fim de que eu crescesse no conhecimento de Cristo. E é impressionante ver que, na proporção que a gente busca conhecer a Cristo, a gente se desliga da prática da maldade. Dentro desta linha de raciocínio, Fichte continua dizendo: mesmo agora, neste presente mundo mal, podemos experimentar plena salvação, podemos provar efetivamente que o nosso Salvador pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. É uma temeridade afirmar que depois que a pessoa foi salva por Jesus Cristo, ela não peca mais. O próprio João, em uma das suas cartas, vai afirmar que se dissermos que não pecamos, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso. Mas se nós confessarmos que somos pecadores, Ele é competente para nos limpar e nos purificar de toda maldade. Então, o mecanismo bíblico, com certeza, é a admissão da nossa maldade pessoal e, ao mesmo tempo, a entrega dessa maldade em confissão para Deus. Então, olhando para Jesus, para todas as declarações que Jesus Cristo fez, a vontade de Jesus, a vontade de Cristo, é que vivamos no poder da sua ressurreição. Então, Fichte arrola aqui 4 elementos importantes. Em primeiro lugar, nós podemos viver uma vida baseada nas promessas de Jesus, que são verdadeiras. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós podemos perceber que ele rechaçou toda a tentação que havia em torno de si e não aceitou conviver com a maldade das pessoas, denunciou a maldade das pessoas. E ele demonstrou claramente que quando uma pessoa está apegada a ele e àquilo que ele prometeu, sem dúvida alguma, esta pessoa vai viver no poder da ressurreição de Cristo. A segunda coisa que ele nos mostra aqui é que nós devemos lançar todos os nossos cuidados sobre Cristo e desfrutar profunda paz ao fazê-lo. Nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que somos atingidos pela natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo nós sabemos que há um Deus todo-poderoso, santo, glorioso, que não é suscetível à maldade, no sentido de que ele é bom, de que a sua benignidade dura para sempre, mas nós temos
a orientação bíblica de lançar sobre ele os nossos cuidados, porque ele tem cuidado de nós. E a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar os nossos corações e mentes. É o que diz o apóstolo Paulo quando fala dessa ansiedade de fugir da maldade. A terceira coisa que Fichte relaciona é ter os pensamentos e imaginações do coração purificados e mantidos puros momento a momento. Quando a gente está recebendo conhecimento para desenvolver, por exemplo, uma profissão, nós temos que internalizar esses conhecimentos, não é? E nós precisamos nos esforçar no sentido de que esses conhecimentos permaneçam. Isso se dá pela prática, pela vivência desses conhecimentos. Então, automaticamente, eles passam a fazer parte dos nossos hábitos, das nossas rotinas. Mas é necessário, especialmente em relação à maldade, nós pensarmos, sim, que nós precisamos submeter os nossos pensamentos e imaginações do nosso coração à vontade de Deus. E isso é uma guerra constante. Nós precisamos ejetar estas coisas do nosso coração e da nossa mente, mas na direção de Jesus Cristo. E a última coisa é entrar em tentação e, entretanto, emergir como vencedores no campo de batalha. Eu já mencionei aqui que Cristo no deserto foi o grande vencedor dos debates, dos embates que aconteceram com o diabo. Por quê? Porque ele, na verdade, estava sofrendo fome, sofrendo a intempérie do deserto, não resta dúvida, a solidão. Entretanto, ao mesmo tempo, ele estava firmado nas Escrituras e, por isso, ele foi o grande vencedor. Então, Fichte nos encaminha agora para a receita de como nós podemos ter uma vida vitoriosa. A primeira coisa que ele aponta é que, pela graça de Deus, nós devemos decidir deixar todo o mal conhecido. É claro que nós pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos de maneira consciente e pecamos de maneira inconsciente. Onde é que está a ordem? A ordem está: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então Fichte diz o seguinte: para o discípulo de Jesus Cristo, nenhuma outra escolha é possível. Uma perfeita consagração a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, envolve renúncia total de tudo o que nós sabemos que é mal. Então, se deliberadamente a Bíblia foi muito clara conosco, dizendo que aquilo é errado, aquilo é errado. E nós temos que internalizar que aquilo é errado e devemos deixar para fora. Não há jeitinho, não há excepcionalidade. É simples assim. Mas com isso, nós estamos contando certamente com a graça de Deus. A segunda coisa é aprender a confiar continuadamente em Deus. E foi assim que Jesus Cristo viveu na terra. Eu coloquei alguns textos aí que você pode estudar com calma. João 5,19, versos 30, 36 também, capítulo 7, 16, capítulo 17, 14. E você vai observar que a dependência de Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele era Deus-homem, mas era intensa, era total, era absoluta. Então, ainda que ele tivesse uma autonomia, um conhecimento da sua missão, com certeza uma parte da sua missão era depender continuadamente de Deus. E Fichte escreve: ora, é este espírito de dependência que temos que cultivar se queremos obter a vitória sobre o mal. Ser independente de Deus é uma coisa má. A autoconfiança é uma coisa má. Melhor é confiar total e unicamente em Deus. Esta é a vontade de Deus, que é verdadeiramente boa, agradável e perfeita. Então, aprender a confiar continuamente em Deus. A terceira coisa que ele nos diz é habilitar-nos para resistir
ao diabo. E, no decurso destas palestras aqui, na obra toda de William Fitch, já vimos muito da obra do inimigo, o maligno. Ele semeia joio no meio do trigo, ele prova, ele experimenta os filhos de Deus, ele tenta-os para todas as espécies de mal. Então a Escritura diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. O diabo não é todo-poderoso. O diabo é uma criatura angelical que depende do que Deus vai fazer com ele, assim como todos os demais seres vivos. Só Deus é absoluto. O diabo não é. Entretanto, ele se faz de absoluto, ele se proclama absoluto. E, naturalmente, foi dado ao cristão, não por suas próprias forças, nem por causa da sua própria fé, mas por causa da misericórdia de Deus, que o crente tenha a habilitação de resistir a essa figura do mundo espiritual. E, diante desta possibilidade dele agir, quais são as ferramentas que efetivamente nós precisamos usar? Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, usar da verdade, usar da coerência, da santidade, usar da proteção do Evangelho, como está escrito em Efésios no capítulo 6, e nós precisamos sim, como diz Pedro aqui, resistir na fé, mediante a fé. Então, olhando para Jesus, a gente resiste às ações diabólicas. E a última coisa deste tempo aqui das condições para uma vida vitoriosa é cultivar a comunhão do Espírito Santo. É muito interessante a gente pensar que Deus não nos deixou sozinhos. Ele veio aqui, salvou a gente e se retirou. E nós temos que manter a nossa fé por meio do nosso esforço próprio. Não, isto não seria suficiente. Na verdade, quando Jesus Cristo partiu, ele prometeu aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E neste caso, a pessoa do Espírito Santo é justamente aquele ser divino que está ao lado e está internamente no cristão, de maneira que o ajude a conhecer a Deus e, ao mesmo tempo, a evitar a maldade que vem de uma vida derrotada. Então, esta comunhão, esta condição, aliás, para uma vida vitoriosa, acontece pela capacitação operada pelo Espírito Santo. Assim, nós abandonamos todo o pecado conhecido. E pela iluminação do Espírito Santo, nós aprendemos a reconhecer os nossos pecados de omissão. E pela graça do Espírito Santo, entregamos cada vez mais o nosso caminho a Deus e nele confiamos. É possível nós crescermos numa vida em que a maldade seja afastada de nós? É claro que nós não somos donos das situações, muitas delas fogem do nosso controle. Mas aquilo que há possibilidade de controle parte de nós. Parte de nós. Este capítulo visa, então, nos ajudar a progredir no sentido de nos libertarmos da maldade a partir de nós mesmos. Era o que eu tinha para lhe dizer neste vídeo. Até a próxima oportunidade.